Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Bill Pedroso, eu tô aqui com o Lucas Cameron e sejam bem-vindos a mais um episódio do Catalácticos. Hoje, ao invés de notícia, temos mais uma Cataláctica, mais uma trocação de ideia aqui entre eu e o Lucas. E hoje o tema é Projetos de Brasil. Parece nome de título de trabalho de faculdade, né? Que porra que a gente veio fazer aqui hoje? Garanto que não é só meter um lero que nem se normalmente faz em um trabalho de faculdade chamado Projetos de Brasil. Falar sobre um pouco sobre a história brasileira e, mais do que qualquer coisa, sobre as visões de Brasil que já existiram e como é que a gente chegou até o dia de hoje. Como é que esse negócio, como é que o modelo petista tem umas coisas que são novas, tem uns desenvolvimentos novos, mas em muitos sentidos, na maioria do seu projeto, é só mais uma versão do projeto hegemônico que sempre teve no Brasil, com a ditadura militar, com o projeto varguista, com a República Velha. E como o bolsonarismo também tem os seus traços específicos e novos, mas é uma como é que se diz? Também uma nova versão de algo que acontece bastante, né, ao longo da história do Brasil. O Brasil, a gente vai ver hoje, é basicamente uma sucessão de regimes centralistas autoritários, desde a coroa portuguesa, sabe, em conflito com um republicanismo localista confuso. Sabe? Talvez a conclusão que a gente vai chegar hoje aqui, já dando spoiler do final do próprio episódio, olha só, é que a maior praga do Brasil, eu acho, na minha opinião, pelo menos não sei o Lucas, mas a maior praga do Brasil, a coisa que mais impede o Brasil de ir para frente, não é o socialismo, não é as outras ideologias autoritárias, é o liberalismo, sabe? A ideologia que desarticula e confunde os projetos republicanos localistas impede essas tentativas de instaurar uma sociedade livre de ir para frente. A gente vê isso com todas as repúblicas tentativas de república ali do século XIX, sabe? Na Bahia, os liberais queriam criar uma república, abolir a monarquia, só que sem abolir a escravidão, sabe? Sempre esse negócio de liberalismo pela metade, de liberdade pela metade, que caracteriza o liberalismo e que, no contexto brasileiro, sempre desarticulou projetos como o bolsonarista, que eram reações a esse centralismo clássico brasileiro. Mas, óbvio, tudo no seu tempo, né? Antes da gente chegar na situação atual, a gente tem que ver como é que o Brasil começa, né? Acho que talvez a primeira coisa que a gente tem que ter noção é que conservadorismo no Brasil não faz sentido. Conservadorismo faz sentido faz algum sentido em um lugar que nem os Estados Unidos, um lugar que começou com uma cultura boa, como um país que começou com valores bons e foi se degenerando. Aí a ideia do conservadorismo, de calma, vamos manter as instituições originais, vamos impedir as instituições originais de se corromperem, faz sentido. No Brasil, cara, a gente começou com português, índio e preto, sabe? Três povos extremamente bizarros em termos de ideologia, três povos extremamente tribais, sabe? Tribalistas mesmo, no sentido de ter uma política personalista e não uma política em termos de valor. E isso meio que só foi mudar mesmo há 10 anos atrás, sabe? Há 20 anos atrás, com a internet. Foi aí que se começou, acho que, quer dizer, mudou duas vezes. Primeiro, quando começaram a chegar as ideias republicanas, e aí chegou de um jeito confuso, uma mistura das ideias republicanas dos Estados Unidos com as ideias republicanas da França, que são uma outra espécie de socialismo, com a mistura das ideias liberais britânicas, que também são uma outra forma de socialismo. Mas assim, só começou a chegar ideia boa no Brasil na década de 80, 90 e depois com o Orkut, basicamente, que foi quando o movimento libertário brasileiro começou. Português era um povo particularmente perverso em termos de cultura.
na Europa. O Lucas pode até ter mais detalhes que eu, mas assim, Portugal meio que começou como um país rebelde contra o regime feudal autoritário europeu, sabe? Começou como uma dissidência contra o regime espanhol, que era centralista e autoritáriozão, assim como a Holanda começou como uma dissidência a esse modus operandi feudal. Só que, eventualmente, as elites portuguesas falaram: ih, estamos ricos. Vamos fazer o quê? Vamos entrar para o jogo político português, ao invés de para o jogo político europeu. Ao invés de se afastar do jogo político europeu, eles acabaram. Na verdade, foi mais por desespero em que eles tomaram essa medida ali, a partir da própria. Depois que eles organizaram-se num sistema político efetivamente organizado, a partir da Revolução de Avis de 1315, todo o processo de invasão por parte da Espanha, em especial pelo Reino de Castela, era iminente. Sim, sim. Então, quando começa, em especial, já as primeiras tentativas efetivas dessas cidades espanholas saírem do jugo muçulmano e se organizarem em diferentes reinos, que depois se completa com a unificação dos reinos da Espanha a partir de 1492, o que estava em jogo nessa questão? Portugal não queria correr o risco de se tornar colônia da Espanha de novo. E Sim. a única forma de conseguir financiamento com isso era entrando forçosamente no jogo político europeu e aproveitando-se de que tinha algo para barganhar nessa Mas influência eles geopolítica. conseguiram grana antes disso com os judeus ou não? Ou é viagem Sim, minha? não, precisamente. É aquela ideia do agora que o bolo cresceu, vamos dar um jeito de repartir esse bolo. Hum, Basicamente, eles pegam muito das grana do entesouramento que foi realizado a partir da aproximação de se ter se tornado um centro de captação de fundos, assim, quase que eu brinco, né? Guardadas as devidas proporções, um pequeno vale do Gaut, ali onde estava é. recrutando um monte de judeu que estava sendo escorraçado no mundo ibérico e no mundo europeu ocidental. Só que aí, em razão dessa necessidade belicista de se defender, eventualmente, de um jugo espanhol, eles acabam tentando entrar até como uma forma de garantia geopolítica de que o papado ia facilitar as coisas, poderiam eventualmente intervir, caso a Espanha pudesse crescer os bracinhos para ali. Foi fazendo cada vez mais concessões, ao ponto em que chega a não ser nem um pouco divorciado do que é o paradigma político católico europeu, com todas as suas corrupções, com todo o seu autoritarismo, e que eventualmente, por conseguir se endividar, se endivida de tal maneira que em um momento o Estado português corre a iminência de ser confiscado e transferido para o domínio espanhol justamente por causa disso. É daí que Sim, tem por causa de os, dívida. por, os pormenores daquilo que vai ser a União Ibérica, que na verdade é a tomada, a recolonização de Portugal por Espanha a partir de 1580, 1590 até 1660, é em razão disso, sabe? Do próprio entesouramento, do endividamento que Portugal tinha com o Vaticano. Pois é, e em Portugal você ainda tinha um problema maior, né? Na Espanha, pelo menos, você tinha várias. É um território mais amplo, com mais tribos que você precisa articular em um sistema político. Portugal era um lugar essencialmente mesquinho em termos de política. Sabe? Um pedacinho de terra ali com meia dúzia de famílias relevantes que ficavam fazendo aquela politicagem barata. Então, esse personalismo que a gente tem até hoje no Brasil começa com eles. E assim, os índios não eram nem um pouco melhores que isso. Os que não eram canibais, sabe, que nem os tupinambás, aliás, tupinambás canibais que foram aliados dos franceses, né? Tinha que ser francês para tentar colonizar a América se aliando com canibal. Mas os portugueses eram notórios traficantes de escravos, e os índios também eram notórios traficantes de escravos. Os que não comiam o pessoal que perdia a guerra ou que ofendia os deuses ou qualquer outra razão que os índios tinham para sair por aí brigando entre si, os tupiniquins, os guaranis e afins, esse pessoal era escravagista. Só que eles não eram escravagista no estilo português. Não sei se é pior ou melhor, é difícil discutir que tipo de escravidão é pior ou melhor. O melhor é foda. Mas os portugueses escravizavam para ter lucro e os índios escravizavam para não precisar trabalhar. Então é uma mistura do sujo com o mal lavado, do ruim com o pior ainda. E que quando você começa a ter o tráfico de negro para o Brasil pesadíssimo, você começa a importar banto também. Sabe? De todos os negros que você podia importar da África, o nego importou em massa, óbvio, importou um pouco de tudo
mas assim, importou em massa o que estava mais afeito ao regime escravagista, o povo que se traficava como escravo, que era traficado pela África inteira como escravo. Então a gente nasceu dessa mistura maldita. Não tem nada na tradição brasileira original, nessa mistura de português com índio, com preto banto, de forma geral, que mereça ser preservada. Quando é que começa a ficar minimamente interessante essa bagaça? Eu não sei se o Lucas tem alguma coisa antes disso, mas até onde eu sei, a primeira faíscazinha interessante foi o ciclo do ouro ali em Minas, né? Ou Pois teve então, alguma coisa interessante antes disso? não de graça, tem algumas coisas que vale a pena destacar. Até 1710 não se tinha a consciência tal, no contrário do que a historiografia que a gente aprendeu em ciências, estudos sociais da terceira e da quarta série, da nossa época, ou depois história ali da sétima, oitava série, depois do segundo ano do ensino médio, sabe? Era muito claro para a mentalidade daquele que estava colonizando territórios aqui, de que era um braço da burocracia do Estado português. Não tinha sentimento de brasileiro ainda. Não, era realmente, o cara era Tuga, se orgulhava de ser Tuga, e se tinha um índio que geralmente era condecorado pelos seus nobres trabalhos capturando e matando outros índios, que recebiam sesmarias, a própria sesmaria que deu depois da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Ela é de uma E meio família que de se orgulharam de indígenas. ser Tuga também, de certa forma, né? Então tinha até 1710, aí a partir daquele ponto de virada você começa a ter já alguns poemas que identificam o Brasil, alguma obra no âmbito literário ainda, no sentido simbólico, não no nível teórico, que identificam que aqui é uma outra coisa, sabe? Sim, sim. Cara, para mim, a primeira coisa que me chama a atenção na história brasileira é Minas Gerais. Assim, e me chama a atenção por causa de um negócio muito interessante, o papel civilizatório do ouro mesmo, sabe? E da moeda livre. Porque Minas vai ser o primeiro lugar que você começa a ter exploração de ouro, mas assim, que você começa a ter, por causa dessa exploração de ouro, um mercado negro de ouro gigantesco, sabe? Enquanto o resto do Brasil estava refém da coroa e da moeda da coroa, e refém desse primeiro projeto centralista autoritário brasileiro, você tinha um monte de traficante de ouro ali em Minas Gerais que ligava o foda-se, começava a rodar toda uma economia local com ouro que não era oficial, e você começa a ter uma subversão ali. E ao mesmo tempo você começa a ter um conflito a favor da liberdade empresarial, talvez o primeiro conflito brasileiro a favor da liberdade empresarial, ainda de forma bem tosca. Por quê? Porque você tinha os bandeirantes que chegaram ali em Minas e queriam centralizar a produção de ouro, falavam, foda-se, a gente que descobriu é tudo nosso, e vamos usar do poder coercitivo do Estado para monopolizar o ouro aqui. E você teve o pessoal que foi depois meio porra louca, começou a chegar ali em Minas e queria explorar ouro também, e foda-se os bandeirantes, sabe? Então eu acho que é aí que começa a ter um conflito entre forças locais e forças centrais no Brasil, só que, como vai ser a história brasileira, sempre de forma tosca. Esses caras não tinham nenhuma noção de valor de propriedade privada. Aliás, isso foi antes da fundação dos Estados Unidos, então isso no mundo era ainda uma discussão extremamente rara. Só estava acontecendo, só tinha acontecido entre nas margens da Inglaterra ali ainda. Mas você começa a ter um negócio meio egoísta mesmo, meio um egoísmo tosco, mas que vai em direção à liberdade com esse tráfico de ouro, e eventualmente vai começar, vai descambar na Inconfidência Mineira, né? Mas Inconfidência Mineira, que deve ser o primeiro desses projetos alternativos de poder do Brasil, projeto republicano, localista, anticentralista brasileiro, só que era um projeto tosco, né? Acho que você até sabe mais que eu a respeito dos precedentes ideológicos e da ideologia da Inconfidência Mineira. Mas até onde eu sei, era uma venda casada gigantesca chamada republicanismo.
Sim, Você tinha sim, um sim. cara que era o mais republicano, modelo americano, modelo Que propriedade era privada, de o verdade. único nesse sentido, assim, foi o de codinome Vedek, se eu não me engano, que ele era um médico que estudou na França durante o período da Inconfidência Mineira, quando ele estourou. Ele estava, inclusive, estudando medicina na França e ele começou a trocar cartas com Thomas Jefferson a respeito do que poderia acontecer na situação. Pegou, picou a mula, veio para cá e torou o pau junto no processo. Mas uma das figuras de bastidores também, que talvez foram mais de importância articulista política, foi o irmão do José Bonifácio, aquele que o Olavo de Carvalho e o núcleo mais conservador do Brasil vende como arquiteto do Brasil. Foi o grande picolé de chuchu do século XIX no Brasil, Como assim? Em que onde sentido que ele foi o grande picolé de chuchu? a família Bonifácio ela era mais dessa que crescia tendo boas conexões com o establishment, sabe? E o irmão do José Bonifácio, não lembro o primeiro nome dele agora, mas ele era um dos grandes articulistas da Inconfidência Mineira e já na virada para o século XIX, depois que a experiência foi um fracasso retumbante, ele volta à sua posição original junto com o irmão, começa a fazer a defesa da monarquia. É tipo, oh, desculpa aí, pisei na bola, esquece essa porra aí, sabe, Marcinho? Esquece essa porra aí, Marcinho, e toca a vida. Tanto é que, quando falo no Bonifácio, o grande arquiteto do Brasil, o Bonifácio ele teve o papel de basicamente vender, fazer um pitch do Dom Pedro I, a partir de 1818, 1819, para todas as oligarquias de norte a sul do Brasil, para dar uma sentada. Tá aqui o cara que vai resolver o problema manter a unidade nacional. Sabe? Que tinha um risco iminente, consequente não só da Inconfidência Mineira, mas já da primeira tentativa de rebelião republicana, ainda no final, ainda nos anos de 1790, pernambucana, né? Em Pernambuco você já teve uma dessas tentativas, depois você teve a segunda tentativa em 1817 de rebelião pernambucana aqui, também republicana, e o Pernambuco é também um dos centros desse liberalismo mais venda casada. Depois Sim. do abolicionista, a gente vai falar um pouco da escola de Recife, mas vai não me estender muito. A escola de Recife, inclusive, endeusada pelos liberais brasileiros. Sim. E aí você tem ali qual era o cenário dado nisso aí? Para a família Bonifácio vender o Dom Pedro I como a solução política para a integridade da unidade nacional e para, consequentemente, a independência. Você tinha vários desses projetos de cortar laços institucionais com Portugal. Confidência Mineira foi um desses casos, a rebelião republicana, de tanto de 1790 quanto a de 1817. E isso aí tudo era uma situação que dava um estranhamento, assim. A Portugal, se não fizer nada a respeito, corre o risco de perder centros produtivos importantes do país. Ao Isso mesmo isso tempo, que é interessante para mim. você estava tendo em Portugal a ameaça de uma rebelião republicana, isso depois do efeito da tempestade Napoleão na Europa. E aí, qual é Sim. a decisão? Qual é o acordo tácito? O rei pega e sai, vai para Portugal, o pai de Dom Pedro I, o João VI, volta para Portugal, deixa o filho aqui e ali tem a preocupação, tá, agora tem uma pendenga e eleva o Brasil a status de vice-reino, aliás, né, não é mais agora território colonial, mas é Sim. um reino integrado, parte de uma organização maior. E aí já costura-se a ideia de fazer uma independência, não como ruptura, mas como estratégia de manutenção da coesão entre os aparatos burocráticos de Portugal e os aparatos burocráticos Não, brasileiros. a independência brasileira, eu acho que é claro para qualquer um com alguma consciência histórica que foi uma grande fraude. Aliás, isso até o ensino estatal do MEC passa para a gente de forma minimamente decente. Sabe? Como é que você tem uma independência, mas o chefe de Estado continua sendo o mesmo monarca que era antes? É um negócio meio maluco. Mas o que é curioso para mim é que talvez não, um dos erros conceituais do movimento bolsonarista hoje em dia é esse apelo ao patriotismo brasileiro. Você nunca teve um patriotismo brasileiro no Brasil, sabe? Nessa época, a criação do Brasil foi completamente artificial. O que você tinha de forma espontânea ali no século XVIII eram consciências locais começando a se formar. Sabe? Você tinha um pessoal que queria a República Mineira, você tinha o pessoal da República de Pernambuco. Eles começaram o que foi se formando de forma livre e espontânea, relativamente livre, né? País escravagista da porra.
né, assim, de forma espontânea, foram consciências locais. E que meio que é assim até hoje. O Brasil é extremamente desunido em termos de cultura. Tanto é que hoje metade do país odeia a outra metade, sabe? A parte produtiva do sul, sudeste, centro-oeste odeia a parte parasítica do norte e nordeste ali, e vice-versa, sabe? E até quando você vai dentro dos estados, principalmente nos estados mais antigos, estados do Nordeste e do Sudeste ali, as diferenças são gritantes, sabe? Carioca e paulista não se dão. Tá? Baiano e pernambucano até se dão, mas assim, se reconhecem como bichos completamente diferentes. E todo mundo faz bullying com o Ceará e com o Maranhão, sabe? São nações diferentes mesmo. Então, uma retórica separatista faz muito mais sentido no Brasil do que, em termos de simbologia, pelo menos, do que esse patriotismo, esse negócio de somos todos brasileiros, somos todos brasileiros. Isso é um negócio que sempre foi fake, de somos todos brasileiros. A cultura produtiva de econômica sempre andou colado com a cultura política do Brasil. Então, como cada estado, cada antiga capitania que se desenvolveu em província, tinha uma cultura produtiva diferente, aquilo que é um costume local diferente também. Sabe? Minas, você tinha a produção fundamentalmente de ouro prata ali. Você tem o São Paulo, que já começava a ter uma proto-indústria têxtil a se desenvolver já ainda ao longo do século XIX. Você tem o Rio Grande do Sul com toda aquela cultura argentina, e não de graça o Rio Grande do Sul vai ser o polo exportador de bolivarianismo, que é muito pior do que ser polo exportador de viado, diga-se de passagem. E o Rio de Janeiro sendo exportador de milícia. Pois é. Isso aqui é bizarro, cara. Quando eu tava tomando aula de história contigo, esses padrões, quando você foi me ensinando a história do Brasil, esses padrões que se mantêm até hoje são muito curiosos e o pessoal não sabe disso. Porque assim, o Rio de Janeiro sempre foi terra de miliciano e de exportação de milícia pro resto do país. Não de graça, ela se tornou, depois de Salvador, a capital da administração colonial e selecionado pela corte portuguesa. Porque era pois é, o que se produzia no Rio de Janeiro? Porra nenhuma, milícia, burocracia. E ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul, que deu pra gente Vargas, Dilma e afins, sempre foi um grande exportador de ideia merda. E o Nordeste, a Bahia em específico, mas o resto do Nordeste, sempre foi um grande importador de ideia merda que vinha do Rio Grande do Sul. Então, são os padrões que a gente vê hoje em dia, mas que não tem noção normalmente do quão antigo essa porra é e do quanto que a gente vai ter trabalho para mudar isso aí, se a gente quiser mudar isso aí. Mas talvez o primeiro desses padrões seja a ideia nacional brasileira como algo completamente fake, zero espontânea e sem razão de ser, inclusive, não tem nada que unifique o Brasil em termos culturais até hoje, em termos de valores até hoje, e que sempre contou com o poder do Estado para suprimir as revoltas espontâneas do poder local. E o poder local, ao mesmo tempo, sempre sendo meio confuso, né? Mas vamos falar um pouco dessa confusão do poder local. A Inconfidência Mineira fracassou porque ela era uma mistura desses republicanismos, né? Mas ela foi, digamos que o proto-republicanismo brasileiro. Ela foi a mais tosca das revoltas republicanas brasileiras nesse sentido. Depois você teve a monarquia ali, a independência brasileira fake, a criação desse Brasil fictício que só existia na carteira do rei. Que é moldado por uma constituição extremamente autoritária, que é a Constituição de 1824. Sim. Sabe, que bota ali o poder do rei acima do poder local, sabe, transforma todo o sistema já de distribuição de propriedades, começa ali o problema de fatiar propriedades a serviço daqueles que estão fechados com a agenda centralista do governo. Sim. Sabe, tudo aliás, é pior do que colocar o rei acima do poder local só.
Pior do que colocar o poder central acima do poder local só. O rei era um poder central acima dos outros poderes centrais, né? Você tinha um executivo nacional, você tinha um judiciário nacional, você tinha o legislativo nacional, que já eram indevidamente fortes, sabe? Já era um negócio centralista. E acima disso, você tinha o poder moderador do rei, e que de moderador não tinha nada, né? Ele não estava de fato moderando, ele estava controlando mais do que moderando. E tudo isso, aí a justificativa, a reserva moral disso era o seguinte: não, estou fazendo o que está na lei. O próprio rei cumprindo o que está na lei. Pois é, você já aquela começa coisa. pelo legalismo ali também. Mas o que me emputece desse pedaço do século XIX, principalmente do Dom Pedro II, é esse mito de conservador, hoje em dia, esse pessoal mais olavista, de que, menos olavista até, e mais o pessoal que gosta do Luiz Felipe, lá do Luiz de Orleans e Bragança, de que a monarquia brasileira, o Dom Pedro II, era um cara iluminado, um bastião de liberdade em um Brasil de oligarquias toscas, de fazendeiros toscos e afins, como se o estatismo brasileiro, essa é uma narrativa que conservador tem muito no Brasil, o estatismo brasileiro começa na República Velha, sabe? Quantos bancos centrais e grandes calotes o Dom Pedro II não fez? Foram 3, se eu não me engano. Sabe? 2 Sim. ou 3, no mínimo 2, no máximo 4, vai. Mas assim, não sei, o cara ele criava um Banco do Brasil para financiar projeto expansionista, mesma coisa que o PT faz, sabe? De cria o BNDES, bota o BNDES para fazer uma coisa, mas já tem um Banco Central, mas já tem o Banco do Brasil, mas já tem a Caixa Econômica, foda-se, tá quebrando, cria outro. Aí quebrava, ele se articulava para juntar um banco quebrado com outro, criava outro, sabe? A moeda brasileira foi um instrumento bizarríssimo da coroa e do Dom Pedro II e dessa suposta monarquia iluminada brasileira por um século. Enquanto ela existiu, ela botou em prática todas essas políticas de campeões nacionais que a gente conhece hoje, toda essa política de manipulação da moeda e subsídio estatal que a gente conhece hoje, sabe? Toda essa política de supressão do poder estadual que a gente conhece hoje, toda essa política de inflação, inflacionismo e um Estado central que se financia com inflação, que é a forma mais safada de financiamento, que é para você não precisar ter o custo de aumentar imposto, tudo isso já estava ali com a coroa brasileira. Talvez o maior exemplo disso, a maior história trágica brasileira, seja o Mauá, né? O Barão de Mauá foi quase que o Rockefeller brasileiro, em termos mais precisos, do JP Morgan brasileiro, cara que era um puta industrial, que tinha ideias britânicas, que cresceu ali com o Carothers e afins, e foi esmagado. O Carothers era um banqueiro britânico que meio que pegou o Barão de Mauá para criar, e foi esmagado pelo estatismo da coroa, né? O cara trouxe iluminação a gás para o Brasil, o cara trouxe siderúrgica para o Brasil, o cara trouxe tudo que é indústria mais civilizada, ferrovia foi ele que começou, sabe? O cara tentou civilizar o Brasil e quem impediu foi justamente essa coroa iluminada que o conservador brasileiro atual fica tentando endeusar e que talvez se traduza na figura do Orleans e Bragança hoje em dia. Sabe? Mas beleza, tendo esse mito à parte, pelo menos ali no século XIX, enquanto você tinha esse governo central bizarro, você começou a ter um republicanismo mais forte, né? O que rolou no século XIX? Você teve Farroupilhas, que você deve conhecer bem mais que eu. Você teve... Um bando de filho da puta. Um bando de filho da puta? Os caras queriam fazer uma república tipo em São Paulo. Os farroupilhas, eles queriam transformar os... se vocês acham que o Brasil está se tornando a Argentina agora, pensa que os farroupilhas queriam fazer isso em 1865. Sabe? Até teve... já começou a estremecer relações entre Rio Grande do Sul e Brasil ainda lá pelos idos de 1825, quando você teve a guerra contra a Argentina, foi o quê? Você tinha o Rio Grande do Sul muito mais fechado com a Argentina plenamente confortável, não invadir, tomar de assalto, mas anexar aquilo por vontade popular,
É que nem a Rússia pegando uma metade ali do Donbás, Luhansk ali, isso que a Argentina ia fazer. Aí, inclusive, as autoridades centrais têm que mandar um monte de soldado carioca, porque não dava nem para contar com o gaúcho. Porque o gaúcho provavelmente ia na trairagem chutar o Brasil e se fechar com a Argentina. Sabe? O gaúcho é essencialmente um argentino que fala português, né? Sim, e aí um pouco mais gay, talvez. E não, Buenos Aires é muito gay. Justo. Não, aliás, nem só um PS antes de você continuar da Revolução Farroupilha, porque vale a pena a gente quebrar esse mito também da Revolução Farroupilha como um negócio de pró-liberdade e afins, do Rio Grande do Sul, em especial, como uma terra de liberdade. Aliás, dessa ideia de separatismo sulista, como se o sul do Brasil fosse uma coisa unificada e legal, e não fosse Paraná da hora, Santa Catarina da hora e Rio Grande do Sul meio bosta, sabe, em termos culturais. Mas antes da gente entrar nisso, salve pro pessoal que tá chegando, salve para todo mundo que tá colando na live aí. Conversem com a gente. O Murilo Lova já perguntou aqui, professor, Dom Pedro II defendia economia liberal? Acho que a gente respondeu essa pergunta, né? Ele meio que defendia a economia liberal, não uma economia livre. Ele defendia uma economia extremamente estatizada e inflacionista, que é o que liberal defende, só que com vieses de não parecer tão autoritário. E aí ele botava um parlamento ali meio fake, que é o que liberal faz. Vende um projeto político e econômico estatista como se fosse um projeto minimamente livre e civilizado. Mas conta um pouco, quebra com essa porra desse mito das revoltas farroupilhas, porque eu já vi gente boa, inclusive. Quando a gente fala em quebrar mito, quando a gente está falando aqui, criticando o conservador brasileiro, não é uma crítica que nem a crítica que a gente faz, por exemplo, ao petista, que é aquela crítica de, cara, não tem diálogo, tem que chutar e socar e de forma figurada, porque nós não vamos defender crimes aqui no Catalácticos, né? Tá complicada a situação hoje em dia. Mas não é o conservador brasileiro não é necessariamente que nem o petista. Existem setores que são aquele pedaço mais viúva da ditadura, que é tão macaco quanto, mas é um povo que compra um povo bem intencionado, que compra certos mitos, porque são mitos muito bem vendidos pelo establishment, e porque compra esses mitos, acaba incapaz de ter um projeto de país legal. Então, assim, a gente sempre fala bem do Bolsonaro aqui no programa, a não ser quando a gente critica o Bolsonaro. Mas, assim, quando a gente critica o Bolsonaro, é como um negócio legal que deu errado por causa de defeitos sérios, sabe? Então, um desses mitos é o das revoltas localistas como sendo um negócio massa no Brasil, como sendo um negócio bem feito. E talvez a mais... junto com a Revolução Paulista, ou as revoluções paulistas, seja a que mais perdura hoje no ideário brasileiro como um negócio de liberdade. Né? Em Confidência Mineira também. Confidência Mineira se vendeu bem como um negócio de liberdade, mas foi mais aquela liberté francesa que resultou no terror francês e afins. E dentre outras coisas, por isso que fracassou. Né? Mas o que caralho que estava rolando no Rio Grande do Sul naquela época? Bom, considera que, primeiro, o Rio Grande do Sul, sendo um argentino que fala português, o gaúcho, ele estava observando o quê? Um monte de revoltas. Era o que? Era produção de charque já naquela época? Que eles produção de charque? Sim. Mas você estava cercado. Não é uma atividade econômica problemática em teoria, né? Dava para ter uma cultura legal produzindo charque. Mas aí você tem um negócio que você estava cercado por rebeliões como a do San Martín, que recente tinha declarado a independência da Argentina, a própria independência do Uruguai, do Paraguai, sabe? Todas essas está cercado de projetos políticos proto-bolivarianos, seguindo o mesmo roteiro, o mesmo script do Bolívar. Segundo, que você tem um outro fator também, é que, de fato, a esquerda ela sai levando na frente o argumento de crítica à Revolução Farroupilha, porque, de fato, você teve um monte de escravocrata safado que gostava da escravidão, que enganou escravo vendendo que nem tinha na Revolução Americana, você podia, o escravo, dependendo do estado que ele estava por X tempo, conseguia alforria. Meteram esse migué no monte de escravo, depois, terminada a guerra, cometeram um massacre de escravos. Isso de fato aconteceu, e querer negar isso é querer negar que o homem foi à lua. Querer negar o Holodomor, o Holocausto. O homem que o homem foi à lua é até mais negável, mas beleza.
Sabe, é desse tipo, sim. Foi um evento que aconteceu, foi safadeza, é o ethos mais safado do argentino que a gente não gosta também. Sabe? É esse consenso na América do Sul que argentino é um bicho meio filha da mãe, sabe? Isso respinga um pouco. Segundo, tá, mas aí não é só de argentino que fala português que vive no Rio Grande do Sul, você tem os colonizadores italianos e tudo, que já tá começando a ter uma leva ali. Você tem as primeiras levas alemãs de 1824. Tudo que é que eles estavam trazendo para cá. Trouxeram o Garibaldi, que estava assim com o Giuseppe Mazzini na Itália, que era um Napoleão italiano. O cara que estava tentando e bem, de forma bem sucedida, unificou a italiana marra, né? Na porrada, um monte de lugar que não queria ser unificado, E que usou a América do Sul aqui como laboratório para depois voltar para a Itália e ajudar no processo de unificação italiana. Sim. Sabe? Então, qual o tipo de filosofia que está por trás do Ressurgimento e do Garibaldi, do Giuseppe Mazzini? É hegelianismo de direita. É a outra face do comunismo. É o marxismo de direita, basicamente. O Marx era essencialmente um hegeliano de esquerda. Era a ideia totalitária do Hegel que o indivíduo não existe, o indivíduo é uma ilusão, é um negócio meio oriental até. O indivíduo é uma ilusão e tudo, o mundo material é uma ilusão, tudo o que existe são ideias. Se você acha que você é um indivíduo, você está errado, você não se desenvolveu intelectualmente, ainda filosoficamente, para alcançar essa percepção do mundo ideal, e você, na verdade, é só digamos que um ponto de encontro entre ideias num plano superior. Sabe? Não existe o Lucas como um indivíduo para o hegeliano. Existe um ponto de encontro entre ser homem, ser branco, ser gaúcho, ser brasileiro, ser trans, ser... enfim, várias coisas que... se encontram em um ponto no espaço e no tempo e você, a gente, por ser ignorante, chama de Lucas, basicamente. Sim, e só fazendo PS, o Marx ele reivindica que ele rejeita o idealismo em prol do materialismo, mas Mas é a mesma porra. É uma questão semântica, porque ainda tem uma forma de conceptualizar os eventos que é essa, assim, você não é uma pessoa ou um indivíduo, você é uma abstração na sua frente, que é a classe. Sim, sabe? Você não tem o Pio Pedroso, ou é um burguês, ou é uma consciência de classe burguesa, ou é uma consciência de classe proletária, então, e as duas estão por mais que eles se digam materialista, eles são a mesma porra, sabe? É só é o idealista fingindo que é outra coisa que não é. É para pegar bem na Inglaterra, basicamente. Sim, e fazendo esse PS, o grande projeto Farroupilha ia ser se tornar mais uma republiqueta moda Argentina, a moda Itália depois. É? Sim. Cara, você teve... Eu não conheço tanto dos Farroupilhas assim, mas eu conheço mais o que rolou na Bahia, sabe? Que você teve revoltas ridículas. Você teve duas revoltas na Bahia ali na década de 30 do século XIX. A primeira foi a revolta dos Malês e a segunda foi a mais relevante, talvez, foi a Sabinada. Sabe? A Sabinada, ela começa e ela, na minha opinião, e talvez porque seja a que eu mais conheço por ser baiano, ela incorpora o que é o republicanismo brasileiro, o que sempre foi o republicanismo brasileiro. Uma mistura de liberalismo safado com conservadorismo safado. E é difícil saber qual dos dois é mais safado ainda. Mais safado que o outro, sabe? O que foi a Sabinada na Bahia? Você tinha já estava começando a emergir ali uma classe de profissionais liberais, de médico, de advogado e afins. Os agricultores locais perceberam que eles estavam perdendo poder em termos de barganha com o poder central para o Sul, em especial para o Rio de Janeiro. Sabe? Salvador nunca superou o fato de que ela deixou de ser capital. Até hoje é uma tentativa de Rio de Janeiro ali em termos de burocratizar e afins, mas pelo menos a gente se misturou o ranço português com outros ranços ali, o ranço africano e indígena que deu uma diluída, mas enfim, naquela época estava o pessoal puto e falaram, vamos criar uma república aqui na Bahia? Vamos. Quais são os nossos ideais? Liberdade de todos os indivíduos. Puta, e o que a gente faz com os escravos? A gente também é até o estado com mais escravo no Brasil inteiro. E aí o pessoal bugou por completo dentro
do esforço revolucionário, sabe? Metade, você teve um primeiro líder, agora não vou lembrar os nomes em específico, mas você teve um primeiro líder ali que proclamou que a república ia ser uma república eterna e independente do Brasil, a Bahia ia ser um lugar separado do Brasil, livre e sem escravos, e aí você começa a ter a troca de porrada, você tem a captura de um monte de ponto-chave, e eventualmente você vai ter um segundo líder falando que, calma, peraí, a Bahia é um negócio temporário até a maioridade do rei, e vamos com calma, e temos certas demandas, mas não vamos ser um lugar livre e não vamos liberar escravo, não, peraí. E o que é pior, o resultado desse diálogo e dessas duas pressões foi a coisa mais baiana possível. Foi um meio do caminho que ninguém ficou feliz, sabe? Foi o meio do caminho de, a gente vai libertar os escravos brasileiros nascidos aqui, mas a gente, que são tipo um terço da força escrava, e a gente vai deixar os outros escravos, beleza? E aí todo mundo falou nem fudendo, sabe? Quando essa virou a bandeira da independência baiana, da Sabinada ali, da República Livre da Bahia, os escravos olharam e falaram, nem fudendo que eu vou lutar nisso aí, eu vou lutar para um terço dos escravos serem livres? Não vou, então foda-se. E os senhores de escravo olharam e falaram, nem fudendo, eu vou lutar para perder um terço dos meus escravos, sabe? E aí o negócio não foi para frente, o Rio de Janeiro mandou milícia, e os caras foram prontamente massacrados, presos e afins. Mas o que é mais bizarro, e isso ilustra bem a natureza da Bahia, é que dava para ter feito um negócio foda se não fosse essa mentalidadezinha de preguiça e concessão, sabe? Se não fosse o produtor rural olhando e falando, eu não quero perder minha boquinha com o escravo, não. Dava para fazer pegar de fato as ideias de liberdade e ganhar, porque a Bahia tinha um contingente de escravos gigantesco que já estava radicalizado e que já estava brigando. A revolta dos malês foi em 35, se eu não me engano, foi 2 anos antes da Sabinada, porque os caras começou a faltar banto, eles começaram a importar a preto muçulmano. E muçulmano não gostava de ser escravizado. Ao contrário do banto, que era meio que normalizado ser escravo, o malê não era escravo. O malê era muçulmano, ele só é escravo de Alá e pau no seu cu. Então você começou a ter um monte de revolta escrava, de fato, não estavam lutando por liberdade, mas já dava para educar ali, sabe? Já tinha uma missão. Os caras já eram sofisticados o suficiente para entender a liberdade religiosa, sabe? Porque você tinha uma aliança de preto muçulmano com preto do candomblé, e os dois faziam meio que um sincretismo ali, mas ninguém radicalizava demais para um lado nem para o outro. Eles já tinham essa noção de que, porra, vamos brigar para a gente se libertar, mas sem. Ou pelo menos para a gente ter condições melhores na escravidão, né? Mas sem querer impor uma teocracia islâmica, ou sem querer impor uma teocracia africana, um tribalismo africano puro. Dava para ter cooptado essa porra com a classe média já mulata baiana e ter feito uma puta república. Justamente porque os caras não queriam perder a boquinha, que talvez seja a característica baiana fundamental, não querer perder a boquinha. Eles não conseguiram fazer, e você teve esse republicanismo tosco pela metade que não convenceu, liberal ao invés de libertário, e os caras foram prontamente massacrados. Mas as revoltas liberais de São Paulo é um negócio que o nego idealiza até hoje também, né? E de fato eram bem liberais, eles não eram a favor da abolição da escravidão, nem do como é que se diz? Da diminuição do tamanho de escravo, do tamanho do Estado, ou não? Você manja mais das revoluções paulistas? Não vou te afirmar com certeza, mas é também que a ideia de liberdade assim no Brasil, ela não era em todas as suas implicações, nunca foi, sabe? O máximo que você teve foi no movimento abolicionista e é concentrado numa escola de direito de Recife, sabe? Onde você estava começando a ter até o mais sofisticado dos intelectuais da escola do Recife, que era o Silvio Romero. Ele tinha algumas coisas interessantes, como puxar o laissez-faire à moda spenceriana,
sabe? Que é E ele criticava já o positivismo e as ideias francesas no Brasil, né? Sim, de forma bastante clara, mostrando que aquilo ia se degenerar para o socialismo. Ele falava nesses termos de maneira clara e aberta. Mas, ao mesmo tempo que ele conseguia ter essa clareza de organização política, as visões pessoais dele sobre raça eram uma bosta. Sabe? Sei. Sabe? O mais próximo que ele era a favor da abolição da escravidão, porque ele via isso como um processo ferrado de distorção do mercado. Sabe? Sim. Não era por E, razões morais de que o indivíduo deve ser livre. e ele dava um papel interessante para a mestiçagem brasileira também, produzir uma cultura que é interessante e distinta das outras Sim. aqui, sabe? Mas ao mesmo tempo, assim, ele para ele a questão da escravidão, inclusive, era secundária, o que não é admissível para um libertário. Sim. O Murilo Lova tá falando aqui que na Bahia a Sabinada perdeu e venceu a Petezada, né? Mas venceu pela mesma razão. Assim, a Petezada venceu na Bahia pela mesma razão que a Sabinada perdeu na Bahia. Porque o pessoal quer a porra da boquinha, sabe? Em especial no interior. A capital até surpreendeu. Óbvio, Salvador, em termos políticos, em termos de ideologia, é bizarra. Mas, assim, para os padrões soteropolitanos, o pessoal tava bolsonarista pra cacete. O que matou ali foi o interior, foi a fraude eleitoral, mas o interior também, né? Que é o que sempre matou a política baiana. Mas você teve, então, um monte de revoltazinha e, eventualmente, a proclamação da República. Olha só que maravilha. O pessoal, às vezes, não entende que a República foi proclamada porque a monarquia aboliu a escravidão, né? Basicamente, esse movimento É um pouco mais abolicionista. complexo que Não, isso, é mais assim, complexo que isso, mas nuance, enfim. sempre. Na verdade, o estopim, assim, você já tinha, qual é a situação? Um militar só mexe a bunda quando aperta o seu próprio, a sua própria coisa no Brasil. Vamos a alguns antecedentes. Acontecia muito da formação técnica militar, já a partir dos anos de 1850, 60, o nego pegava e importava muita ideologia francesa, e principalmente o positivismo do Augusto Comte. Especialmente os militares, assim, de mais segundo, de baixo clero, assim, que começava a circular, o pessoal que estudava direito trouxe essas porcarias para cá, o pessoal que estudava direito de forma oficial dentro das escolas militares conseguia pela via militar uma forma de ascensão social, sabe? Você teve Benjamin Constant, inclusive em homenagem ao Benjamin Constant francês, Sim. aqui no Rio Grande do Sul. Então, o Rio Grande do Sul, você sempre tinha militar agindo como sindicalista. Depois da Guerra do Paraguai, onde os caras se sentiam a gente não foi devidamente respeitado, o efetivo aqui tá baixo, a gente foi colocado para lutar na guerra com baixas condições. Aí daí que se criou o costume de depois da ditadura botar ele só para pintar calçada, né? Porque sempre dá uma merda por causa disso. Sim. Sempre essa foi a Foi aí desculpa. que surgiu o exército pombalino, né? Foi no Paraguai que essa porra começou. Você que é historiador, explica mais pro pessoal a tragédia que é o exército brasileiro. Bom, e aí sempre se teve a preocupação assim, tá, de agora fazer esse pessoal primeiro, até uma forma de evitar essas milícias locais serem bem-sucedidas, já tem uma primeira preocupação com a profissionalização mais clara do exército, ao invés de O Rio de situação Janeiro era milícia pouco profissional ainda, né? Antes do exército é, pombalino. era fundamentalmente até na verdade até o período posterior a Marquês do Pombal também, sabe, Sim. mas a questão que fica relativo ao exército brasileiro que vai progressivamente, primeiro, se profissionalizando como forma de evitar essas milícias locais, esse trauma que foram as experiências republicanas durante o período regencial, não de graça essas tentativas de secessão de uma reação em cadeia generalizada pelo Brasil pipocam quando Dom Pedro I pega a pica-mula de volta para Portugal e fica aquele bando de velho em torno da figura de uma criança que era o Dom Pedro II. Sabe? Chega o Dom Pedro II, depois quando ele atinge, quando tem o golpe da maioridade, ele atinge a maioridade, alguém precisa tomar alguma coisa a respeito para evitar essas convulsões sociais de novo. E aí você vai ter uma segunda preocupação com a reorganização do exército para ele ocupar os cantos do país necessários para, sabe, se tem uma porradaria correndo, ele vai lá, é muito mais efetivo, se dá a ordem muito mais direta, não deixa manter a unidade nacional. Tanto é que é isso que o Aldo Rebelo, né, o duguinista do PDT, que foi do Ministério da Defesa, inclusive no período da Dilma, né, defendia que o grande agente para manter a unidade nacional foi o Exército,
sabe? Pois Ele é. trata ele tem naquele livro dele o Quinto Movimento, e de fato isso é verdade, mas para o mal. Então você começa primeiro vem a organização da burocracia, segundo, buscar uma ideologia que dá a razão de ser para essa burocracia funcionar. E é daí que vem o interesse sumário dos militares pelo positivismo, tanto quanto pelos estudantes do direito, porque, como a gente falou, a Constituição de 1824 ali, dá esse caráter de respaldo a quem sabe fazer lei, sabe? Sim. A quem faz a melhor lei técnica. A Sim. ditadura da lei já começa aí, sabe? Então, essa soma de fatores que é o primeiro aspecto. O segundo é que, depois que os militares têm esse poder de barganha para manter a coesão nacional, toda vez que você tinha algum estresse, eles ficavam lá, não querendo perder a boquinha também, ampliam a nível de território nacional essa perspectiva, e aí, cara, quando eles são mandados para a guerra, para um primeiro conflito de verdade, antes eles só ficavam fazendo policiamento para evitar manter. Quando eles são mandados para uma guerra de verdade, eles vêm chorando, as pitangas. A gente foi. Então eles já pegaram aquele monte de oligarquia local que estava revoltado e querendo mandar a monarquia para casa do cacete, desde antes de pensar em abolir a escravidão, pega aquele sentimento e une o útil ao agradável. Por isso que o modelo da República Velha, ao mesmo tempo que é autoritário, fingia se inspirar no modelo dos Estados Unidos, de Estados Unidos do Brasil, sabe? Vocês queriam autonomia? Tomem aqui a autonomia, mesmo que seja profundamente de fachada. Sim. Duas coisas que eu acho que é importante comentar. A primeira é que, tendo isso em mente, a esperança que o pessoal tinha no exército brasileiro como algo que ia frear o totalitarismo centralista petista era completamente maluca, né? É um exército que, desde a sua fundação, foi feito para dar porrada em brasileiro que queria liberdade, sabe? Ele foi feito por burocratas para defender a burocracia do que já era o proto-deep state brasileiro, sabe? Então, achar que esses caras, isso a gente critica o Olavo bastante, mas nisso o Olavo de Carvalho tinha total razão, sabe? O exército brasileiro não vai se movimentar a favor do povo brasileiro, ele só vai se movimentar eventualmente para dar porrada no povo brasileiro e manter a sua boquinha. E tem uma continuidade desse exército do Pombal até o exército de hoje, tanto em termos de famílias e pessoas mesmo, quanto em termos de instituições legais, uma foi dando origem à outra, quanto em termos de ideologia. E aí que é importante a gente entender o que é o positivismo, porque muita gente já ouviu falar, a maioria das pessoas já ouviu falar em positivismo, que, aliás, é uma ideologia que é tão maravilhosa que só pegou em 2 lugares no mundo, né? Na França e no Brasil. Daí você tira o quão da hora essa ideologia. Mas pouca gente sabe exatamente o que é o positivismo e o quão bizarro é o positivismo. Positivismo é essencialmente o marxismo do burocrata, sabe? O marxismo, qual que é a ideia do marxismo? Tem um progresso histórico inevitável e você ou é contra o progresso histórico ou é a favor do progresso histórico. O indivíduo, foda-se, coletivismo pesado, disputa de classes, e a classe vitoriosa, a classe nobre e que vai ser vitoriosa é o proletariado. Então temos que ter uma ditadura do proletariado e toda aquela balela socialista que a gente já conhece. O positivismo é essencialmente a mesma coisa, sabe? Ele não teve exatamente uma base hegeliana, mas foi uma base parecida, sabe? A ideia de que o indivíduo não importa, o que importa é o coletivo. Existe um progresso histórico inevitável que vai do misticismo e do pessoal de tribo até o governo burocrático, sabe? Até a sociedade do cientista, a sociedade do Ou seja, o ápice civilizacional é pagar IPTU e IPVA, né? Pois é, o ápice civilizacional é ficar em casa porque a comunidade científica mandou. O ápice civilizacional é respeitar a lei e não questionar a lei. O ápice civilizacional, isso é uma das coisas que o Comte fala, que talvez deixa mais claro o quão perverso é essa ideologia. O ápice civilizacional, o dever do psicólogo para o Comte é estudar como que o indivíduo pode ser subjugado psicologicamente para se adequar ao coletivo, sabe? Isso deveria ser a ciência psicológica e o objetivo da ciência psicológica para o Comte. Daí você tira. O projeto dos caras era igualzinho ao marxismo.
Muda o símbolo, muda a direção, quem é que vai tomar o poder, mas a ideia de que você tem que ter uma classe de iluminados, burocratas com poder central guiando a nação rumo ao progresso, vem daí e é igualzinho ao projeto marxista. É por isso que o PT mudou muito pouca coisa do que já existia. E a República é proclamada com base nesses ideais, né? Ordem e progresso, é positivismo puro. E assim, de forma irônica, uma das coisas que talvez não tenha sido o estopim, mas assim, que mudou a balança de vez para o lado da República, é que a monarquia aboliu a escravidão. Sabe? Você tinha um monte de oligarca escravocrata, que já tinha um movimento liberal crescente no Brasil, mas era um movimento liberal toscão, sabe? Um liberal estatista, um liberal mais positivista mesmo. E meio que começou a cooptar e a dialogar com o movimento abolicionista e a coroa para botar ordem e para diminuir o poder das oligarquias locais, aboliu a escravidão. E isso fez com que as oligarquias parassem de olhar para a monarquia e olhassem para o projeto republicano como uma coisa mais desejável. Né? E é aí que a gente tem a maldita República Velha Brasileira, que nada mais é do que uma monarquia eleitoral safada, sabe? Era o projeto que o Hamilton queria para os Estados Unidos, sabe? O que os piores dos pais fundadores queriam para os Estados Unidos. A monarquia é legal, o problema é que o monarca não é eleito. Então vamos fazer um monarca eleito e o executivo é essencialmente um rei que as elites elegem. E aí você começou a ter aquela porra da política do café com leite, elegendo líder autoritário que continuou fazendo as mesmas coisas, as mesmas brasilidades, as mesmas ruê-BRzades que a monarquia brasileira fazia. Se endividar pra caralho, dar porrada em brasileiro que queria liberdade, fazer uma manutenção da escravidão através do estatismo, sabe? A República Velha foi expert em fazer isso, ok, acabou a escravidão, mas vamos hiperregulamentar a economia, pedir um monte de licença para operar de forma minimamente legalizada, porque senão os pobres vão ascender e vão ter competição com a gente que é mais tosco das oligarquias rurais, sabe? Foi um negócio bizarro que vai levar ao Vargas. E nesse período cabe destacar, acho que, dois eventos, até do ponto de vista urbanístico, que era tanto o bota abaixo do Pereira Passos no Rio de Janeiro, que era aquela coisa de cidades planejadas mesmo, de planejamento central de cidade, para empurrar a pobretada para fora da cidade e reconstituir de forma com dirigismo estatal, e o Rio Grande do Sul copiando essa palhaçada depois em 1920. O Rio Grande do Sul foi o grande polo exportador de positivismo para o Brasil, né? Até hoje, acho que os últimos templos positivistas do mundo estão no Rio Grande do Sul. Eles eram. Templo positivista é um negócio bizarro. Vamos fazer uma ideologia secular, mas vamos fazer igreja também ao mesmo tempo. Mas, enfim, a República Velha começa com essa safadeza e é nela que vem aquilo que o pessoal idealiza mais, talvez, em São Paulo, que foi a Revolução Paulista de 32, sabe? O pessoal tenta pintar a Revolução de 32 como se fosse uma reação ao autoritarismo do Vargas. Aliás, achar que a revolta de 32 foi uma revolta contra o autoritarismo do Vargas, não contra o Vargas foi mesmo, mas contra o autoritarismo e o centralismo do Vargas, é não entender o que foi o Vargas. Sabe? É não entender o que foi o Prestes, é não entender o que foi essa disputa pela coroa brasileira dentro da República Brasileira. Sabe? Você tem a República Velha e, eventualmente, você vai ter essa posição que todo mundo aceita, que tem que ser a do presidente forte, que regula a economia e que suprime a liberdade do indivíduo. Só que você vai ter disputas entre ideologias para ver quem é que deve ser a ideologia que fundamenta isso. Você vai ter disputas entre figuras específicas e articulações políticas toscas específicas para ver quem é que lidera isso. E o Prestes e o Vargas são essencialmente uma continuação do modelo da República Velha.
sabe? Só que com uma troca de player, sabe? E principalmente se Minas e São adequando Paulo, você tem o resto do Brasil contra Minas e São Paulo. e atualizando ideologicamente para versões mais contemporâneas e sofisticadas à época do mesmo princípio, porque o positivismo também já tinha esse desgaste até do ponto de vista ideológico. Já estava O morrendo Vargas, na Europa, né? Estava o começando a ter o Vargas fascismo e o até socialismo. 1930 e 32, o Vargas era assim com Prestes e estava se enveredando para o lado do comunismo. Só que o Vargas era um sujeito muito empírico, então ele ia vendo que casava mais. E aí o Vargas foi fazendo com Prestes basicamente uma expedição pelo Brasil para ir cooptando várias oligarquias pequenas, inclusive as do Nordeste, com todo o seu ressentimento perante a São Paulo e Minas. E ali foi fundamental para o Vargas ter essa cisão ideológica com Prestes, mandar comunismo é coisa de maluco, isso aqui não pega bem aqui no Brasil ainda, né? Então deixa eu ter um pouquinho mais pé no chão, um pouco mais pragmático. Ele foi cada vez mais enveredando para o cardápio de ideologias que tinha até chegar no fascismo italiano. Opa, deu uma cortada aqui, mas eu consegui escutar, pelo menos. Sim, o Vargas foi essencialmente um sócia experimental, né? Que foi o que foi a ditadura militar brasileira. Foi um socialismo sem ideologia, um socialismo que se justificava porque ele já era padrão na sociedade brasileira e não tinha muita necessidade exatamente de uma ideologia. Mas antes da gente continuar isso aí, salve para o pessoal que está assistindo, deixa o seu like, se inscreva no canal, entre nas nossas outras redes sociais que estão aqui embaixo e, enfim, é isso aí, vamos que vamos. Conversem com a gente, deixem perguntas aí, deixem comentários e afins, vocês estão caladinhos hoje, mas, enfim, o paulista tem uma mania estranha. Eu já falei mal, já comprei briga com os meus conterrâneos, né? Falando mal da Bahia. Vamos comprar briga com o resto do Brasil agora, falando mal de São Paulo. Paulista tem uma mania estranha de achar que São Paulo era uma terra de liberdade, onde as pessoas tinham ideias de liberdade individual e afins, tinham uma economia livre ou relativamente livre. Que o Vargas acabou arruinando aquilo ali e que eventualmente o Nordeste foi lá, o nordestino foi lá e migrou para São Paulo e isso é o que distorceu a ideologia paulista. É por isso que São Paulo elege PT e PSDB até os dias de hoje, pesadíssimo, sabe? E isso não foi o caso, sabe? São Paulo era o polo centralista do Brasil no começo do século passado. São Paulo era um lugar que tinha um monte de oligarquia estatista local pesado, São Paulo e Minas, que ficavam nessa brincadeira de alternar. E quando você começou a chegar ideias de liberdade, entre todas as aspas, em São Paulo, foi o liberalismo. Foi a ideia de governo responsável, sabe? Governo autoritário, mas profissional. Foi já na esteira do positivismo também. E no contexto do positivismo também. E a revolta paulista, aliás, não só São Paulo não era uma terra com ideais de liberdade, e muito menos de liberdade econômica, que quando o Vargas tenta aplacar o pessoal, os paulistas, o que ele faz? Ele compra café, ele subsidia a indústria, sabe? E dá certo por um tempo, porque os caras não tinham ideia de liberdade, eles tinham ideia de eu tenho a minha fazenda, eu não quero que me encham o saco, eu quero produzir o meu café e ganhar uma grana. Então, a revolta de 32 e a revolta de 30 são essencialmente o paulista puto porque ele perdeu o trono brasileiro dentro da República pro Rio Grande do Sul, articulado com o Nordeste, basicamente, sabe? E é aí que você começa, talvez, a ter os dois grandes polos, o que você pode chamar de direita e esquerda no Brasil, sabe? Uma direita sendo esse polo São Paulo-Minas e uma esquerda sendo esse que consiste basicamente de oligarca local, conservador, meio safado, e uma esquerda que consiste de Rio Grande do Sul e Norte e Nordeste ali, que é basicamente ideólogo do Sul com gente safada que não quer trabalhar, burocrata nordestino, basicamente,
sabe? E isso é um padrão que se mantém e a gente vê até hoje, sabe? Até antes do Bolsonaro, qual era a disputa política no Brasil? PSDB versus PT. Sabe? Fernando Henrique Cardoso como um cara Aécio Neves de Minas. Aécio Neves de Minas contra o petismo, sabe? Alckmin e Serra de São Paulo contra o petismo, contra esse projeto petista que pega o intelectual sulista tosco, estatista, bizarro, Genro, junta com o burocrata Genro. Exato. Isso é um negócio que esses dois polos se mantêm até hoje. Enquanto a gente ficar preso nesse negócio de achar que um dos dois polos tem razão, ao invés de ver que os dois polos são bizarros e complementares, a única razão pela qual o polo São Paulo-Minas consegue fazer se vender como alguma coisa boa é porque ele está em conflito com o polo Sul-Nordeste. A única razão pela qual o polo Sul, Rio Grande do Sul, Nordeste, consegue se vender como algo decente é porque ele está em conflito com esse polo São Paulo-Minas, sabe? E isso talvez do Rio de Janeiro seja um campo de batalha local disso, onde os dois lados ainda sobrevivem bastante, é o Freixo versus Crivella, sabe? Enquanto a gente não sair desse eixo e parar de idealizar um lado ou outro, a gente está preso nessa mesma mentalidade bizarra, sabe? O varguismo foi a continuação, não foi uma oposição à velha república que nem a gente ouve falar, e a ditadura militar foi essencialmente a retomada do polo São Paulo-Minas. Assim, a hora que o Vargas cai, o socialismo começa a tomar forma no Brasil, mas ainda de forma extremamente tosca, e o que você tem, na verdade, é o projeto positivista se tornando cada vez mais socialista. Você vê que o começo da ditadura militar era mais positivista, pesado, e o final da ditadura militar já era um positivismo que pedia desculpa para o socialista, sabe? Mas... Aliás, vale lembrar uma coisa, até de ponto de articulistas, que é que botou, que era o vice do Castelo Branco. José Maria Alckmin. Primo do Geraldo. Pois é. São as mesmas figuras, são os mesmos eixos de influência, são os mesmos projetos de Brasil o tempo inteiro. E no século passado, você não tem mais... Essas experiências republicanas locais são tão confusas, porque elas não são de fato pró-liberdade, elas misturam o republicanismo americano, que é libertário, com o republicanismo francês, que é autoritário, porque elas eram extremamente confusas e elas eram extremamente mal articuladas. Porque elas eram extremamente mal articuladas, elas foram massacradas pesadamente. E porque elas foram massacradas pesadamente e porque o Estado Central se articulou para criar instituições que massacram pesadamente o Estado, o nível estadual, o local, você nunca mais teve nenhum tipo de localismo ao longo do século XX. Sabe? Você teve coisas pequenas, você teve a Revolta Paulista, que foi uma reação centralista mais do que localista, era um centralista que não aceitou perder, basicamente. E aí o que você tem? O Vargas reestrutura São Paulo e meio que, de certa forma, atrai o Nordeste, né? Porque o Vargas começa a eventualmente taxar o Nordeste para industrializar São Paulo. E é aí que vem a leva de nordestino para São Paulo, porque você começa a ter como é que se diz? Uma repressão pesada do produtor agrário, que em São Paulo era uma força forte e foi basicamente para tomar conta de São Paulo mesmo, mas no Nordeste era a única força. O Nordeste sempre foi terra de plantador de cana, depois foi terra de plantador de cacau, sabe? Sempre foi terra de fazendeiro, nunca teve uma indústria até a Petrobras chegar lá. Quando isso aconteceu, quando você começou a foder o fazendeiro tradicional em nome de um projeto mais centralista, burocrático, mais se aproximando já do socialismo que a gente tem hoje no Brasil, você começou a foder esse povo para industrializar um lugar específico. É óbvio que você vai ter multidões de zumbis
invadindo esse lugar para tentar sobreviver. E daí vem os recursos do Estado comprar a população com benefícios, integrando a população do Estado, como forma de amansar a população. Uma delas é a própria CLT, que o Vargas fez em 37. Segunda delas é a instrumentalização do Estado, por parte do Estado dos sindicatos. A terceira é fazer o sindicato de empresário, a Fiesp, a Fiergs, a FING. E o último passo foi fazer o sindicato do crime, né? Essa evolução do positivismo para o socialismo brasileiro, aliás, o Murilo Loma mandou um comentário bom. Antes era PTB versus PSDB, ou PSD, depois virou PT versus PSDB, só mudou o B de lugar, mas continua a mesma porra. E, aliás, salve pro Causticidade também, que tá mandando um salve pros apagadores de câmera. Mas o positivismo foi piorando ao longo do tempo e se tornando cada vez mais autoritário. Isso é inevitável. Sabe, o Gianluca Lorenzon tem um livro interessante sobre isso, que é Os Ciclos Fatais. Eu sempre recomendo porque ele é simples, direto, e ele mostra como qualquer forma de socialismo democrático necessariamente evolui para um socialismo totalitário, porque o Estado se endivida, o Estado não consegue pagar a dívida, e o Estado tem que dar porrada em quem vem cobrar a dívida. Então é um ciclo vicioso, um ciclo fatal, que é o que a Rand já falava na economia, na anatomia da concessão e afins. Mas assim, a ditadura militar, por causa da sua natureza estatista, centralista e positivista, começou a se tornar cada vez mais autoritária. Você vai ter o AI-5, os atos institucionais culminando no AI-5. Você vai dando a ditadura militar, que é a direita brasileira, sabe? Não dá para dizer, mas a ditadura militar tinha todas as políticas que a esquerda brasileira tinha e tem hoje em dia. Mas a ditadura militar, mas todo projeto brasileiro teve os mesmos as mesmas políticas que o PT também tem, sabe? Eles eram, de fato, a direita. Eles eram os conservadores nos costumes e estatistas na economia. Então, a direita foi se desgastando e o único inimigo que eles tinham, de fato, era a esquerda socialista, que queria tomar o mesmo projeto de poder deles, sabe? E você começou a ditadura brasileira de direita a criar a sua próxima interação, que era a ditadura brasileira de esquerda. E a esquerda brasileira tem uma evolução bizarra, velho. Ainda seguindo essa lógica de quanto mais tempo passa, mais violento o Estado tem que ficar. Primeiro se teve aquela onda de revolucionários, o pessoal que era contra o governo da ditadura militar. Aliás, muitos deles não eram nem exatamente marxistas por ideologia. O marxismo era a ideologia que tinha para hoje para a gente bater na ditadura militar. Eu converso bastante isso com meu pai. O meu pai ele foi revolucionário socialista naquela época, na década de 70 ali, 70 mais ou menos, fim de 60, começo de 70. E você vê isso na entrevista com o Clemente, que era também o marxistas estudados, radicais mesmo, assim, vieram de grupos de estudo. Eles têm até um desenvolvimento semelhante ao movimento libertário brasileiro. Começou com um monte de maluco lendo livro que o resto do país não lia, mas a intenção não era o marxismo. A intenção desses primeiros revolucionários não era aquele marxismo movido pela inveja necessariamente, que vai ser depois o modelo petista. Ele vai ser o socialismo movido pela rejeição à ditadura militar. O Clemente, na entrevista dele, acho que é para Globo News, aliás, a entrevista do Clemente, o cara que acerta um tiro no nariz do Fleury, para a Globo News, é muito interessante nisso. Você vê que o que trouxe o cara para o socialismo, por incrível que pareça, foi a liberdade de expressão.
Foi a hora que a ditadura militar declarou que você não tinha mais liberdade de expressão no Brasil, fez os atos institucionais, e o cara falou, nem fudendo, você não vai dizer que eu não posso falar o que eu quero falar, não posso pensar o que eu quero pensar. E ele foi pro socialismo para lutar contra a ditadura. Então, essa primeira onda é bem diferente, ali da década de 60, 70, de socialista, é bem diferente da onda da década de 80, 90 de socialista. Eles têm uma ponte entre as duas, que é o intelectual de esquerda. No começo você tinha um intelectual de esquerda, mais, digamos, porra louca e porradeiro, que se juntou com, sei lá, o povo mais marginal, a Dilma, que gostava de assaltar banco e afins, sabe? Mas ali para a década de 80, você começa a ter uma distorção do projeto marxista, em termos marxistas mesmo, dentro da esquerda brasileira, que vai se tornar o petismo. Que é o quê? O Marx odiava com todas as forças o sindicalismo. Ele odiava com todas as forças o sindicalista. O Marx tem uma frase famosa que só existem dois tipos de sindicalista, o revolucionário ou o corrupto. Sabe? Então, sindicalista, paz e amor é corrupto, é coisa do sistema para aplacar a classe trabalhadora e impedir a revolução. O que o PT, o que o projeto socialista brasileiro começa a fazer na década de 80 ali? Depois de apanhar para caralho da ditadura brasileira, não conseguir implementar o socialismo na marra, começa a implementar o socialismo na manha. E quem é que tem manha na esquerda? Sindicalista. Então os caras começam a trocar o intelectual porradeiro pelo intelectual acadêmico, o cara que nunca pegou em armas, estava ali na faculdade só estudando marxismo teórico, e esse pessoal começa a se aliar ao sindicalista. A gente tem que chamar o meu pai um dia para o programa para trocar ideia sobre isso, mas ele sempre falou que chocou ele um pouco. Porque a história dele é que basicamente ele abandona a faculdade para ir brincar de socialista, brincar não, de fato o cara era casca grossa, mas para ir ser socialista revolucionário, e depois que o movimento dele fracassa, ele volta para a faculdade e encontra um monte de marxista na faculdade, um monte de socialista na faculdade, e fala, porra, da hora, a revolução pegou, estamos tendo uma revolução cultural socialista, e aí ele meio que entende que não era isso que estava acontecendo, que o socialista de faculdade tinha mudado daquele socialista revolucionário mesmo, o cara que era um intelectual que pegava em arma e traficava arma sabe, ia virar porrada, para o acadêmico que a gente tem hoje em dia. Ele é socialista porque é fashion, é o socialista francês, o neossocialista, Foucaultiano e afins, sabe, que é socialista, mas é aquele socialismo que nunca vai fazer nada, o cara é só um acadêmico mesmo, e o que a academia pede é socialismo. Aí você ia falar alguma coisa? Acabei. O Olavo de Carvalho também teve experiência como secundarista de ser traficante de arma pro movimento comunista também. Sério? Uhum. Porra, não sabia disso. Mas esse pessoal raiz do movimento, eu conheci já gente até que não tinha nada a ver com meu pai, desse pessoal inicialmente socialista. É um pessoal que hoje em dia normalmente não é petista. Quando é petista por nostalgia, sabe? É o cara que não, por mais que tenha entendido todos os problemas, ainda fica ali naquela, já escolheu que é socialista pro fim da vida. Mas a maioria, uma boa parte pelo menos, se desencantou com essa porra. E eles têm uma visão seca mesmo, que nem a do Olavo, a respeito do movimento socialista brasileiro e das fraudes socialistas brasileiras. Uma visão bem realista zona, bem realpolitik do que aconteceu, porque eles viveram essa deturpação. E é aí que você começa a ter o movimento do petismo mesmo. Você para de ter o marxismo mais ortodoxo, o socialismo brasileiro, que já era ruim, sabe, que já era uma versão pior da ditadura militar, que já era uma versão pior do varguismo, que já era uma versão pior da República Velha, que já era uma versão pior da coroa, tudo mantendo o mesmo modelo. Você começa a ter uma versão pior desse socialismo revolucionário, que é o petismo, que é o socialismo do sindicalista safado aliado ao acadêmico safado.
E aí é isso que você tem na articulação do petismo e do PSDBismo também, da social-democracia, na década de 80 e 90. É aí que você começa a ter a estratégia das tesouras, de fato, acontecendo no Brasil. De um lado, o herói sindicalista, o Lula, do outro lado, o herói acadêmico, o FHC, que na verdade são duas metades da mesma moeda de merda, socialista, sindicalista, petista, sabe? E quem é que surge como uma alternativa a isso? Quem é que surge como uma alternativa, a única alternativa ao projeto socialista de poder no Brasil? O Collor, o liberal. Na época que você tem começa a ter a ascensão do socialismo, o que surge para legitimar o socialismo petista? O liberalismo. Sabe? O pessoal começa a ter... Sim. O Brasil tem trauma... Vale lembrar que o Collor foi um produto fabricado pra cacete. Completamente. Bem feito por parte da Globo. Isso é uma coisa que a esquerda aponta muito bem, sabe? Sim. É um cara completamente irrelevante lá se não me engano, é do Maranhão, que é também, não. O Collor de Alagoas. Alagoas, isso. Vamos ofender o cara tanto assim, pelo amor de Deus. O cara é completamente irrelevante. O Maranhão é a família Sarney. E o Dino, né? Pois é, agora o Dino, né? E o Dino que se lançou como grande oponente do Sarney. Você vê como essas coisas se retroalimentam. Só existe Dino porque existiu o Sarney, sabe? É um polo levando ao outro da mesma merda estatista, sabe? O Sarney é o cara que a ditadura deixa ali quando fazia a redemocratização. Aí você começa a ter a tríade da merda brasileira. Não, eu acho que o Flávio Dino, né, foi fácil ele levar os votos no Maranhão, porque ele já é o Maranhão inteiro. Pois é, o cara inspirou fundo, chamou o pessoal ali, mais por força física. Mas enfim, piadas de gordo à parte, o que você tem depois da ditadura militar? A tríade da merda. O tripé do socialismo brasileiro moderno. A esquerda radical, a esquerda moderada e a esquerda liberal, fingindo que são coisas distintas. Não é nenhuma estratégia da tesoura, e nisso o Olavo erra, apesar de ser uma identificação interessante. É uma estratégia do garfo, talvez, sabe? Você tem três vertentes diferentes, e é isso que a gente precisa entender, e que é difícil para a gente entender no Brasil, porque o libertarianismo é novo. E a noção do que é o liberal é nova, ela só se firmou mesmo na nossa cultura pós-lockdown, quando a gente viu que liberal falava em liberdade, mas era um bando de bunda mole mesmo, estatista, e viu isso em primeira pessoa mesmo, sem precisar de sofisticação intelectual. Então você tinha a esquerda radical, que era o Lula, sabe, do mesmo lado, o outro lado da mesma moeda, era o FHC, que também era a esquerda democrática, era a esquerda liberal, o socialismo mais com ares de liberalismo ali, aquilo que... O Lula é aquilo que o eixo Rio Grande do Sul, Nordeste, adora. O FHC era aquilo que o eixo São Paulo-Minas adora, o socialista limpinho. E aí surge o Collor como o grande caçador de Marajá, a alternativa ao projeto socialista no Brasil, a alternativa ao estatismo no Brasil. E o que ele faz? Ele faz o que liberal faz. Fala em liberdade e age que nem estatista. Sabe? Congela a poupança, causa uma puta crise financeira no Brasil, ou exacerba, ele não causa, quem causou foi a ditadura militar, mas assim, ele exacerba a crise econômica brasileira e dá toda a munição que a esquerda precisou por 2 décadas. Por que o liberalismo virou xingamento no Brasil? Porque o Collor fudeu geral. E aí, Collor, cujo... falava, tá vendo? Liberal é isso, liberal quebra o país pro benefício dos ricos. O Collor, cujo ideólogo liberal era José Guilherme Melchior, que está sendo reabilitado. Pois é! Pelos liberais como um grande nome do liberalismo brasileiro. Porra, aqueles bunda mole da UJL ficam falando do menos Mises mais Melchior,
sabe? É o liberalismo Collor, que o liberal de hoje em dia, que está se tornando cada vez mais separado do libertário mesmo, graças a Deus, defende. Sabe, é o liberalismo, mais o governo do socialista limpinho do que qualquer coisa, o FHCismo extremo, sabe? O pessoal que idealiza o plano real, que acha que o plano real foi uma maravilha, sabe? A única chance real, né, trocadilhos à parte, a única chance de fato que o Brasil teve de ter um retorno ao padrão ouro, de ter alguma coisa, algum tipo de moeda minimamente livre, você tem o FHC e todo aquele pessoal criando o plano real, que é a tragédia que a gente vê hoje, o modelo, a continuação do modelo inflacionista, sabe? O mesmo modelo inflacionista que já vem desde a coroa portuguesa. A mesma continuação, com os mesmos eixos, e aí o Collor cimenta isso como o discurso aceitável. Porque se você sai do eixo PT-PSDB, você vai para o eixo Collor, que é o liberalismo. E o liberalismo é inaceitável porque causou crises. E só serve. A liberdade é inaceitável porque causa crise e é desculpa de rico para lucrar em cima do pobre. Só que não para por aí, né? O projeto socialista brasileiro continua piorando cada vez mais. Ele começa com o FHC, o socialista limpinho do eixo Minas-São Paulo, e o FHC, aliás, o FHC, que apesar de socialista, para ver como esse negócio de eixo geopolítico não, mas eixo político nacional brasileiro é um negócio forte. O FHC é odiado na Bahia e no Nordeste até hoje, porque ele foi um socialista que favoreceu o Sudeste, basicamente. Mas você tem essa revolta do eixo Sul-Nordeste. Essa revolta leva a um socialismo mais pesado ainda, que aí vai ser o Lula 1 e Lula 2, que é mais pesado, mas já é um Lula FHCzado, né? Já é um Lula light, o Lula paz e amor, não é mais o Lula da década de 80, 90. Né? Que é o que o pessoal, tipo Armínio Fraga, ama. Pois é. Tinha sonhos molhados em 2022, achando que ia ter algum resquício daquilo. Pois é. Opa, travou, mano. Acho que voltou agora, viu? Mas sim, a gente teve o modelo FHC, que se vendia, inclusive, como algo próximo de um social-liberalismo, e que deu todas as bases para esses programas que, inclusive, são reivindicados por liberais, como ProUni, FIES, essas coisas que distorcem o mercado, sabe? Cria aquela série de bolsas também que compram, que o pessoal liberal trata como se fosse uma grande medida de liberdade, né, baseadas em imposto de renda negativo, que o Friedman defendia, o Hayek também, em certa medida. E o projeto petista, especialmente no Lula 1 e 2, ele tentava se vender como algo mais moderado. Se teve aquela carta aos brasileiros de 2002 prometendo que o PT ia honrar seus compromissos, não ia dar calote na FMI, que não ia fazer também, não ia radicalizar, mas que tratava sutilmente ali como um mecanismo de regulamentação da empresa, a criação da Guarda da Força Nacional. Já depois já engavetava o Marco Civil na internet, toda hora teve a Operação Mídia com a ABIN, então começa a ter dos problemas que estão estourando agora, que é a criptocracia, o deep state brasileiro centrado no serviço de inteligência. Mas aproveitando aí que o Bill tá dando uma travadinha, eu vou também puxar já esse assunto, que eu consigo falar com um pouco mais de clareza. A gente vai tratar de forma mais em especial quando a gente vai falar da relação da ABIN com o Deep State americano, mas se tinha, uma das coisas que a ditadura criou foi o SNI, que foi basicamente a antecessora da ABIN, sabe? É uma de inspiração do FBI e CIA, que também fazia aquele serviço fundamentalmente de ser o cão de guarda secreto da ditadura militar para perseguir, grampear e ferrar com o opositor. Com a redemocratização, a SNI tinha sido dissolvida
e aquilo deixou profundamente furiosa essa classe política que estava acostumada, que se formou durante o período da ditadura, que é a de burocrata safado que faz serviço de espionagem. Na medida em que, de novo, O entra que? aquele paradigma. Minha internet bugou aqui legal, eu perdi o que você falou, eu perdi Estava aproveitando e falando da o fio da continuidade meada. que o Dá uma FHC, repetida. o FHC e o Lula fazem na ABIN com o SNI da época da ditadura, que é um outro aspecto, um outro serviço que foi criado Sim, na ditadura e que o FHC e o PT aprenderam a comprar, seguindo aquela mesma ideia de que o grande político brasileiro, da cultura política brasileira que foi formada, ele fica comprando setores, dando um ramo do Estado para ele e ajudando ele a se empoderar. sim, 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 sim. De E fato, e que aí, virou a tragédia da BIM hoje em dia, né? Que é sim, essencialmente uma KGB brasileira que persegue brasileiro honesto. e que tem dois episódios. O primeiro é a Operação Mídia de 2004, onde, para agradar o governo Lula e mostrar que estavam aliados com o governo Lula, eles começam a fiscalizar a Globo, Veja, Folha de São Paulo e afins, sabe? Com o conhecimento do Lula. E depois a Operação Satyagraha, que era porque estava tendo uns estresses já do Lula com o STF, os caras começam a grampear ministro do STF, na cara dura. Pois é, na cara dura, sem mandato, sem nada. Isso é uma das coisas bizarras que começou, digamos que a terceira fase do projeto socialista. A primeira fase sendo aquela época 60, 80, a segunda fase, a fase do sindicalista safado, a terceira fase, a fase do petismo e do FHC no poder mesmo, sabe? E aí você já começa uma nova fase de radicalização do projeto, já na década de 2000 mesmo ali. O Lula ele ainda estava num projeto socialista FHC moderado, mas ele começa já a criar, especialmente no Lula 2, o aparato de... E especialmente, cada vez mais, assim, o Lula 2 mais que o Lula 1, a Dilma 1 mais que o Lula 2 e a Dilma 2 mais que o Lula, mais que a Dilma 1. Cada vez mais o aparato de repressão estatal, que eles, sendo socialistas e tendo ideólogos socialistas por trás, sabiam que iam precisar eventualmente, sabe? Então você tem o Marco Civil da Internet, você já tinha ali a primeira tentativa em 2014 ou 2015 de democratizar a mídia brasileira. Você tem a mudança do regime de concessão de mídia brasileiro que veio nessa esteira. Você tem a criação da Força Nacional, sabe, que é um negócio que é a proto-guarda nacional bolivariana, sabe, já é um negócio maluco que tanto o petista quanto o PSDBista, todo esse pessoal do espectro da esquerda brasileira, quanto o pessoal liberal eficientista acha legal, que é o FBI brasileiro, como se a Polícia Federal não fosse o suficiente. Você tem uma força nacional que pega a gente de todas as forças brasileiras e cria cooperações entre elas, como se isso fosse bom, sabe? E você tem ali, já na década de 2000 também, Lula 1, Lula 2, o início do narcocomunismo brasileiro. Assim, o tráfico de drogas nunca foi uma força forte no Brasil. O traficante de droga era uma figura esdrúxula durante a ditadura militar, durante a década de 80 e 90. Era mais aquele negócio de... O traficante era mais um miliciano, ele era um playboy que tinha uma grana e uma pistola, sabe? Não tinha uma relevância política, era gangue de moleque, basicamente. E você vai tendo, na época da ditadura, como consequência da ditadura, a criação do Comando Vermelho e da organização do crime, brasileiro, né? A organização do crime organizado é foda. Mas a politização e a organização do crime brasileiro, que, de novo, é mais uma, por mais que a gente fale mal do Marx, é mais uma distorção do marxismo que torna ele pior ainda. O Marx nunca foi a favor de cooptar traficante para o projeto socialista. Traficante é o lumpen proletariado, é o lixo social que você exclui, que tem que acabar, que são reflexos da mentalidade burguesa bizarra, sabe? Para o Marx, o proletário é o cara honesto que estava ali na fábrica que tinha que ir para fazer a revolução, não era o traficante,
Só que o projeto petista vai se desgastando tanto em termos de... Duas coisas vão acontecendo, na verdade. O projeto petista vai se desgastando, que vai culminar na Dilma, no impeachment da Dilma, e vai se desgastando com quem? Com o eixo Minas-São Paulo, sabe? E tem um segundo fator também, que principalmente operário gosta de consumir, operário não tá por essas de fazer revolução. Operário quer ter arma para defender sua propriedade, dá tiro em vagabundo também, que vai assaltando. Então resta à esquerda colar com quem? Com um nicho do setor social, dos setores sociais mais baixos, que também tem a mesma mentalidade parasítica, a mesma mentalidade de sindicalista, que é fazer reivindicações de que a sociedade não me dá nada, eu preciso ocupar uma parte do Estado, que é o crime. Sim, sim. E aí você tem a organização do crime brasileiro no fim da década de 90, começo da década de 2000. Aliás, ao longo da década de 90, você tem a ascensão do crime organizado, sabe? Você tem a ascensão do rap no Brasil como um rap de crime mesmo, Racionais MCs, facção central, não é aquele rap com consciência bizarro que o pessoal fica tentando vender hoje, que talvez seja pior ainda, que ao invés do rap do criminoso, é o rap do socialista, que é pior que o criminoso, mas beleza. Você vai tendo, acho que o cume disso, o que estabelece de vez o narcocomunismo no Brasil, é o salve geral de 2006. Quando o PCC declara guerra civil mesmo ali em São Paulo, começa como é que se diz? Sair fuzilando posto policial, São Paulo fica deserta e o governo do PSDB precisa fazer um trato, o acordão entre o crime e o Estado brasileiro. É aí que você cimenta mesmo o Estado paralelo no Brasil. Encabeçado por quem? O nosso atual vice-presidente da República e seu Robocop, né? Pois é. Ele e o Xandão. Puta que o pariu. Mas a merda, então, acho que tá bem explicada. E o bolsonarismo, onde é que se encaixa nisso? O bolsonarismo seria, ao meu ver, pelo menos com todo esse contexto em mente, ele parece ser um desses republicanismos brasileiros toscos novamente ressurgindo. Sabe? O que você tem ao longo do século XIX inteiro no Brasil? Centralismo artificial totalitário versus o localismo tosco, o republicanismo normalmente localista tosco. O Bolsonaro ele vai conseguir não é exatamente ele que faz isso. A onda começa em 2013 ali, sabe? Quando você tem os protestos, você já tem a ascensão do MBL liberal fazendo merda de novo, sabe? O que vale a pena assim, abstrair? Você tem duas frentes políticas dentro do 2013. A primeira que era a oligarquia de paulistas e mineiros também tirando uma casquinha. Você tinha a Fiesp financiando aquela palhaçada do não vou pagar o pato, tentando lançar o Aécio Neves como liderança política. Uma alternativa, assim. Para 2014, e eles tentam avançar com o impeachment da Dilma para depois colocar o Temer. Eles são a porcaria do establishment, tentando fingir que é a oposição de última hora, sabe? E tanto é que quando chega o Bolsonaro, eles tinham o Bivar, toda aquela banda de corrupto, o André Marinho, o pai daquele bosta da Jovem Pan lá, enfim, que fica imitando o pessoal lá. O Paulo Marinho, o André Marinho é o comediante e o pai dele é o Paulo Marinho. Que é empresário de São Paulo, que articulou o Bolsonaro, toda essa galera que cercou e moldou a campanha do Bolsonaro em 2018, tudo picou a mula porque via nele a possibilidade de fazer um PSDB 2.0, não conseguiu, e foram tudo migrar pro Alckmin depois. Por isso que essa galera toda fez a porra do L em 2022, porque tava lá o Alckmin segurando essa galera, aglutinando os interesses. Por isso que os Faria Limers, a Fiesp, assinou a carta pela democracia, pela democracinha, toda aquela palhaçada as oligarquias paulistas artificiais se articularam, que hoje em dia deixou de ser café e virou a indústria subsidiada, desde o Vargas, na verdade, né? E mais recentemente o mercado financeiro subsidiado, que é praticamente estatal a essa altura do campeonato, sabe? O pessoal se articulou e você teve esse fenômeno bizarro de gente que estava ali apoiando o impeachment da Dilma e teoria era da direita,
que passou a fazer o L pesado. E aí você teve também os movimentos liberais em ascensão, né? MBL vem pra rua, todo esse pessoal que fez exatamente a mesma coisa que o Collor fez. Não conseguiu fazer uma merda tão grande porque não teve o poder, sabe? Foram movimentos muito menores que só conseguiram, em conjunto, tirar a Dilma, em conjunto com essas oligarquias locais e com a outra metade da esquerda, a esquerda PMDBista, PSDBista, tirar a Dilma. Só que, cara, pagaram pato atrás de pato, né? Virou o MBL de hoje em dia, que só faz bosta. E você tinha também outro fator junto da insatisfação geral de 2013, que foi a própria Lava Jato, um bando de burocrata legalista. Também. Tava de saco cheio da corrupção petista e atropela tudo para ver se consiga barrar aquela autoritarismo. Mas em nome do Estado, né? Em nome do Estado e também de forma completamente tosca e chucra. O Sérgio Moro não é uma figura intelectual, é uma figura meio toscona, que já em alguns episódios virou um meme pela sua clara ignorância e cabeça de burocrata. Então, meu amigo, eles não souberam nem fazer o cálculo para conseguir jogar, em termos de atropelar processos contra o PT, de forma safa, para que não desse espaço para o PT reverter as decisões depois. Sabe? Fizeram tudo na unha, de tal maneira que abriram todas as brechas e os precedentes para o PT conseguir sair desse processo todo com uma facilidade de quem tira a carta central do castelo de cartas e se desfaz. Sabe? Isso é bem nítido com a reversão que está acontecendo. Segundo ponto, tem o próprio impeachment da Dilma, sinceramente, ele não caiu. Se você ouve os áudios do Wesley Batista, ele foi mais um bando de burocrata pegando apoio popular. Se fosse só pelo apoio popular, aqui não ia acontecer. Mas é que é pela incompetência da Dilma de conseguir articular o suficiente para barrar a Lava Jato. E aí pegam o Temer, já botam o Alexandre de Moraes como a resposta a isso, como alguém que consegue frear a Lava Jato e ser o anti-lava-javatista, no sentido de ter o mesmo temperamento de matar processo legal, de a qualquer custo, em nome da defesa da República, mas com uma mira virada para lava-jatista. Sim. Que virou a anti-Lava Jato, que continua sendo chamada de Lava Jato hoje em dia, né? É surreal. Mas é essa mesma tendência de cooptar instituições quando a pessoa, como o grupo político assume a coroa democrática brasileira. Mas o que começou a acontecer de interessante ao longo da década de... Cara, desde 80, na verdade, mas pesou mesmo na década de 2000, foi o crescimento das mesmas coisas que deram origem aos movimentos republicanos do século XIX. De um novo povo, um novo setor produtivo que foi crescendo ali, que foi a agroindústria brasileira. O oligarca rural brasileiro tosco e estatista foi sendo substituído por aquele pessoal ali do Sul, sabe? Pelo pessoal de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, Rio Grande do Sul, minoria, né? Mas que saíram colonizando o Brasil inteiro, colonizaram o Goiás, subiram para o Mato Grosso, colonizaram... Os caras já chegaram no Amazonas a essa altura do campeonato, ganhando dinheiro. E o que é mais interessante, sem estar imerso na cultura política brasileira. Era um pessoal outsider em termos de política brasileira. E um pessoal que, basicamente, só se fudia na mão do Estado. Sabe? Um pessoal de cujos impostos o petismo se fez. Cujo maior inimigo, que é o MST, e talvez os índios, as populações indígenas do Estado brasileiro, né? O deep state indígena brasileiro, eram pilares simbólicos do petismo, sabe? Então você começa a ter a mesma receita que você tinha em 19, com esse primeiro ingrediente, que é o pessoal do agro, um pessoal de outra forma, outra cadeia produtiva, com outros interesses políticos começando a emergir, e o segundo ingrediente, que eram ideias de fora chegando de forma confusa no Brasil. Você começou a ter, com a internet, e em especial quando você fala com os libertários mais das antigas, com o Orkut,
sabe? Aquelas comunidades de discussão online ali, de debate político e afins, as ideias libertárias chegando. Isso começa também na década de 80, você começa a ter uns institutos e umas pessoas traduzindo de forma avulsa, mas isso começa a ganhar forma na década de 2000, a estourar no final, no começo da década de 2010, e de forma concomitante. De um lado, o agro estourando, aliás, o agro que até hoje está estourando, que a gente viu que passou os Estados Unidos na produção de milho, e as ideias de liberdade e república chegando de forma confusa. Liberalismo misturado com libertarianismo, que foi aquele negócio que a gente viu acontecer na década de 2010. Grupos de estudo começando em universidades brasileiras, mas grupos de estudo que, cara, liam John Locke e liam Mises, sabe? Que liam Rothbard, mas achavam legal os fisiocratas ali, o Turgot e afins, sabe? Um negócio meio confuso. E o Bolsonaro, e ao mesmo tempo um neoconservadorismo surgindo também. Tudo isso de forma... Na figura do Olavo de Carvalho, né? Gostava, sabe? Também muito na figura do Olavo de Carvalho, também, que desponta bastante, né? Sim, o Olavo é indispensável nesse processo. E talvez tenha sido a maior das figuras individuais em termos de ideologia desse processo. Só que o bolsonarismo não foi inteiro olavista. Você tinha uma ala olavista no bolsonarismo, você tinha uma ala guedista no bolsonarismo, e você tinha uma minoria libertária ali que apoiava também os ANCAPs bolsonaristas e afins. Mas assim, o grosso do fenômeno Bolsonaro foi uma mistura de olavista, viúva da ditadura, que aí já é a parte mais tosca do bolsonarismo, e como é que se diz? E o liberal. E pela mesma razão, isso foi feito de forma confusa e não deu certo. E também a parte técnica não saudosista da ditadura, assim, mas que tem o cara com o Sérgio Moro. Legal, a parte lavajatista, né? De fato. Misturou tudo aquilo ali, misturou com o pessoal do agro que conseguia financiar, com o pessoal de indústria tecnológica emergente, indústria informacional emergente e afins, sabe? O pessoal de tech. E deu origem a mais um movimento, como é que se diz? Republicano confuso. Qual que era a diferença desse movimento republicano confuso e que talvez tenha sido o maior calcanhar de Aquiles desse movimento? Ele foi um movimento nacionalista ao invés de localista. O grande problema, talvez, em termos de articulação do Bolsonaro, é que ele foi um movimento patriota, ao invés de um movimento pró-liberdade, ao invés de um movimento que criticava a raiz do que estava errado no petismo. Ninguém votou no Bolsonaro esperando o governo que de fato expandisse a liberdade tanto quanto expandiu. As pessoas queriam frear o projeto petista, sabe? Queriam uma mudança naquilo ali, no que estava ali, queriam frear esse jogo, essa estratégia das tesouras, e o Bolsonaro se vendeu como alguém que ia fazer isso, como um novo Trump, um novo Trump não, mas um Trump brasileiro. Ninguém esperava que ele fosse articular as ideias de liberdade da forma como ele fez. Se esse tivesse sido o foco do governo e não tivesse se imiscuído com esse negócio de preservar benefício para militar, que aí já perdeu um monte de apoio, como é que se diz? Ficar fazendo articulação com o Centrão, ao invés de governar por plebiscito e referendo, que também já perdeu popularidade com um monte de gente e foi desenhando a situação da qual ele não ia conseguir sair, sabe? Pela mesma razão que os movimentos fracassaram na década no século XIX, o Bolsonaro fracassou porque era intelectualmente confuso e com uma coisa a mais, que era, ao invés de ser localista e reduzir, aproveitar que ele estava ali para reduzir o tamanho do Estado federal, ele acabou, sabe, com o plebiscito e afins, botar para a mão do Estado, ter uma mudança federalista
no Brasil, ele tentou fazer liberdade de cima para baixo a partir do governo federal. Isso fudeu completamente, porque você pistolou as duas elites, os dois eixos tradicionais brasileiros, você pistolou o eixo Minas-São Paulo e você pistolou o eixo Rio Grande do Sul-Nordeste, você teve a união dos dois, Alckmin e Lula, sabe? E você teve a deposição do Bolsonaro. E como o que ele fez foi tudo pelo nível federal, para desfazer foi 2 palitos. E aí, isso juntando com o fato de que tanto Lula quanto o Alckmin, nessa altura do campeonato, estão bem imiscuídos com o narcotráfico, fudeu. Aí você tem a ditadura social, narcocomunista que a gente tem hoje no Brasil. Sabe? É daí que vem a exacerbação de tudo que há de pior ao longo da nossa história, culminando agora. Por causa do nosso fracasso em fazer um movimento republicano. Então, acho que o que a gente deixa de lição, talvez de conclusão do programa de hoje, é que a gente precisa aprender a fazer republicanismo, senão não vai dar certo. Sabe? Tem que ser. A gente precisa de ideias de liberdade. Conservador não é a favor de liberdade, liberal não é a favor de liberdade. A gente precisa conscientizar o pessoal a fazer o suficiente para um movimento que seja localista e culturalmente libertário. Não seja nacionalista, patriota, que é uma coisa fake, e ao mesmo tempo conservador liberal. E não tem nada que se deva ser preservar da cultura brasileira, da cultura política brasileira. Pelo contrário, tem que ter um novo horizonte. Até porque os players fundamentais de resistência à ditadura petista não são tradicionalmente players da cultura política brasileira. São uma nova classe emergente do agro, que surgiu e de pessoal e de pequeno... Que era bem diferente do agro tradicional brasileiro. E de médio empresário, e de pequeno e médio empresário. Sim. Não do burocrata da Fiesp. Sabe? Uhum. Não do cara que tá manipulando o mercado da Faria Lima. Sim. Mas, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa. Provavelmente ofendemos metade do nosso público ou atacamos alguma crença arraigada de 90% do nosso público hoje. Mas espero que vocês tenham curtido. A gente não tá aqui para agradar, a gente tá aqui para falar o que a gente pensa e trocar ideia com vocês. Então, se inscreva no canal, deixa o like aí, compartilhe o nosso trabalho para outras pessoas e entra nas nossas outras redes sociais aí também. Temos o Telegram para a gente trocar ideia, trocar livro, vocês derem ideia de programa e afins. Temos o Instagram para os cortes, temos o TikTok para os cortes para quem tem deficiência mental e temos o Spotify também para quem gosta de escutar mais do que de assistir. Enfim, por hoje é isso. Amanhã estamos de volta com notícias. Um prazer gigantesco fazer o programa aqui para vocês e até amanhã.